Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei comentando, meditando a respeito da palavra de Deus. Hoje estarei falando sobre os pães asmos que está lá no livro do Êxodo. Vamos lá, está aí, Êxodo capítulo 12. Vai falar, esse Êxodo, ele fala sobre a instituição da primeira Páscoa, e aí no versículo 15 ele fala sobre os pães asmos. Olha só o que diz: 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Interessante. Ao primeiro dia haverá para vós, olha aí, para vós outro santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz a respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache, olha aí, 19. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado ou pão fermentado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos. O levedado aí, coisa levedada, é o hametz. A palavra hebraica hametz significa ser azedado ou ser fermentado. Dá a ideia de algo, assim, figuradamente estar amargurado, aflito, ser oprimido, aí vem aí ser levedado, ser azedado. E o pão, sem fermento, aí os pães asmos é o matissá, é o pão sem fermento, é o pão asmo, é o matissá, que é sem fermento. Então, o povo deveria fazer isso. Seria um estatuto perpétuo para as futuras gerações, o povo de Israel. Então, no 14º dia, também era celebrada a Páscoa. No 14º dia, o cordeiro, ele era morto no final da tarde. E à noite eles deveriam comer no início do dia seguinte, que começava às 6 horas da tarde, aproximadamente. Eles comiam o cordeiro, bebiam as ervas amargas e também comiam o pão sem fermento. Muito provável, quando Jesus, na noite em que ele foi ali preso, muito provável a Páscoa que ele comeu juntamente com seus discípulos
ele comeu o pão sem fermento. Muito provável. Ele comeu este pão. Porque era a Páscoa. Então, na Páscoa, o pão era sem ser levedado. Isso o povo de Israel, eles comemoravam essa festa. E a ordem do Senhor era o seguinte, é que desde o primeiro dia, pode ver que eu li aí no 15, olha, 7 dias comereis pães asmos. Então, no 14º dia que começava. Então, no final aí do 14º dia, ao primeiro, pois desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Então, ele está falando dos dias em que o povo, eles não comeriam pão fermentado. Pode ir, desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Mas no 14º dia, como nós vimos, ele fala também que o cordeiro deveria ser sacrificado, seria morto. Então eles comeriam o cordeiro juntamente com os pães asmos. Isso era o que? A Páscoa. Só que eles deveriam comer o pão sem fermento por um período aí de 7 dias. Mas ele diz que desde logo ao primeiro dia, então no 14º dia, já deveria ter tirado de todas as casas o fermento. Não poderia ter fermento. A palavra hebraica aqui diz sobre a levedura. Tirareis o fermento, a levedura, que é seor. E essa palavrinha está de lado aqui. Então, o povo de Israel deveria eliminar de dentro de suas casas qualquer coisa levedada. O hametz, a levedura, deveria ser tirada. Olha, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o 14º dia, vai ser eliminado. O interessante, porque, claro, isso aqui é porque o povo estava preparando para sair do Egito. Então, não dava prazo para que o povo preparasse o pão, colocasse o fermento, a levedura ali na massa, para que ele pudesse azedar. Não dava tempo, porque a coisa era urgente, porque naquela noite, o povo de Israel estariam saindo da terra do Egito. Então, logo ao sair da terra do Egito, eles deveriam comer o cordeiro, tomar as ervas amargas e comer pão. Só que o pão eles comeriam por mais 7 dias. Então, durante aí o período que eles estavam caminhando já, eles estavam ainda comendo o pão sem fermento por 7 dias. Depois, tudo bem. Ele fala que ao primeiro dia haverá para vós santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Porque no dia 14 à tarde começava o quê? O sábado, o Shabat. Então, se você contar mais 7 dias, vai cair no próximo Shabat. Então, no dia 7, no dia 14º, começava o Shabat. Então, celebrava-se ali, começava o Shabat, o dia santo. Mais 7 dias, 21, outro dia sábado, que era Santa Convocação. Durante toda essa semana, esses 7 dias, eles deveriam comer o pão sem fermento. Interessante é que lá em Mateus 26:17, a referência está embaixo, olha. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Interessante. Lá em Marcos
14, no primeiro dia dos pães sem fermento, quando se costumam sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde quereis que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Olha só. Então, veja que Jesus, ele come a Páscoa. E Jesus, ele come a Páscoa e também ele institui a ceia. Se você ler o texto lá de Mateus, você vai ver que ele faz isso. Lá em Lucas 22:1, vamos ler o texto lá. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Então, veja que estava aproximando. Então, o dia. Tem uma passagem aqui, nesse mesmo hora. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Então, Jesus, o que ele fez aqui nesse dia? Ele estava comendo a Páscoa, ou seja, o cordeiro pascal e também as ervas amargas e, muito provável, o pão sem fermento. Sim, que fazia parte do ritual dessa festividade. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, diz: recebei-o e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Interessante que ele pegou o pão, olha, e tomando o pão, tendo dado graças. Então, que pão é esse? É o pão sem fermento. É o pão da Páscoa. O mesmo pão que o povo de Israel comeu quando eles estavam saindo do Egito. Era o pão que não poderia levar nenhum tipo de fermento. E tomando um pão aqui agora, eles estavam celebrando a Páscoa do Senhor. Tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Isso aqui é o quê? É a Páscoa. Ele estava celebrando a Páscoa. Jesus estava comendo a Páscoa. E ele partiu o pão sem fermento. E ele falou que esse pão, olha, a NVI diz assim: tomando o pão. Vamos ler na Viva, a Bíblia Viva. A seguir, ele pegou um pão, depois que deu graças a Deus, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo entregue por vocês, comam dele para se lembrarem de mim. Comam dele, de quê? Do pão, para se lembrarem de mim. Então, qual a conexão que existe entre a Páscoa dos judeus e a ceia do Senhor, que está lá em 1 Coríntios, a partir do capítulo 11, a partir do versículo 23? É que, da mesma forma que o povo de Israel, eles comeram o pão, e ao comerem o pão, eles saíram do Egito e saíram em direção à terra de Canaã, assim também, todos aqueles que comem da ceia do Senhor é sinal de que eles estão saindo, eles saíram do Egito, estão indo em direção a Canaã celestial. E pode ver que o povo de Israel, eles celebravam a Páscoa como um memorial para que eles pudessem lembrar da saída deles do Egito. Então, toda vez que era celebrado a Páscoa dos judeus,
eles estavam trazendo à memória a saída do povo de Israel da escravidão, saindo do Egito e indo para a terra prometida, a terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido aos seus pais, a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Agora, aqui no Novo Testamento, em Lucas 22, 19, ele diz: isto é meu corpo entregue por vocês, comam dele, para se lembrarem de mim. Então, todas as vezes hoje que nós tomamos a ceia do Senhor, nós estamos lembrando de Jesus, da morte de Jesus na cruz do Calvário. Então, assim como a Páscoa, ela era feita para que o povo se lembrassem da saída do Egito, a ceia do Senhor, quando a tomamos, é para que nós nos lembremos da nossa saída do mundo, da escravidão do pecado, e indo em direção a Canaã celestial. Lá no Egito, na saída do Egito, o pão deveria ser sem fermento, porque não dava tempo. Mas o interessante é que não diz em lugar nenhum que no Antigo Testamento em que eles deveriam tirar o fermento, porque o fermento era símbolo do pecado, não fala isso. Mas se você ler lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, olha o que diz lá, 1 Coríntios capítulo 5, vamos ver aqui, no versículo 7, olha só. Vamos ler aqui o 6. Não é boa a vossa jactância. Jactância aqui fala de vanglória, aquilo que alguém se vangloria. Se você pegar uma NVI, o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Ele está falando aqui do fermento, a língua grega é zume. O zume é o fermento, ele fala que deixa toda a massa fermentada. E aí, fermentado aqui, o verbo é zumou, ou seja, toda a massa levedada. E ele fala: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Olha só, lançai fora o velho fermento, pois para que sejais nova massa. Furama é a palavra aqui, massa e a farinha, massa de farinha. Foi imolado, ou seja, foi sacrificado. Por isso, olha aí, então Cristo ele foi crucificado. E ao ser crucificado, morto, ele tirou os nossos pecados. E ao tirar os nossos pecados, agora nós não podemos mais celebrar a festa com o velho fermento. Olha aí. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, o que Paulo está ligando aqui? Ele colocou como fermento, o fermento era um tipo o tipo da maldade. Olha, o fermento, o velho fermento, nem o fermento da maldade. E aqui ele colocou, a palavra aqui é malícia, desejo mal, depravação. Então, esse lado depravado do homem, desse lado iníquo do homem. Olha, e da malícia. A malícia aí fala da corrupção. Então, tanto da iniquidade como da corrupção. Então, o fermento, ele simbolizava o pecado na vida do homem. Então, Paulo disse: olha, tirem todo o fermento. Não celebre a festa mais com o fermento da maldade.
o fermento da iniquidade, o fermento da depravação, e sim com os asmos, olha aí o pão asmo, o pão sem fermento, azumos, ou seja, o pão não fermentado, livre de qualquer fermento, ou seja, agora, o fermento, ele tinha uma tipologia. O fermento, simbolicamente, ele estava apontando para o pecado. Então, quando nós aceitamos a Cristo, a ideia de que agora nós somos nova criatura, então o pecado não faz parte da nossa vida mais. Então, por isso que Paulo, olha, por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade. O que é sinceridade? A sinceridade fala de pureza, de ingenuidade, fala de simplicidade. E quando ele fala de verdade, ele fala de algo que é correto, a verdade relativa às coisas de Deus e aos deveres do ser humano, os valores corretos diante de Deus. Então, o que Paulo quer dizer é o seguinte, olha, assim como o povo de Israel, eles tiraram o fermento naquele dia, eles celebraram a Páscoa, tirando o fermento, para que eles pudessem sair do Egito. Hoje, igualmente, já que Cristo foi crucificado, olha lá, o versículo, lançai o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, foi sacrificado. Ou seja, então, já que Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, ele foi sacrificado, então, de igual forma também, lança fora todo o fermento da maldade, todo o fermento da malícia. E agora celebremos vida nova com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, da mesma forma como o povo de Israel, eles estavam saindo do Egito, interessante, saindo do Egito. Ali o Egito é símbolo da escravidão. O povo ficou 430 anos escravo no Egito, sendo escravizado. Então ali, o Egito ali é o mundo, a escravidão do pecado. E para sair de lá, eles deveriam ficar livres do fermento, comer os pães asmos, e também deveriam sacrificar o cordeiro e comer o cordeiro da mesma forma. Paulo aqui fala que nós devemos se livrar do fermento da maldade, da malícia, e agora ser o quê? Os asmos da sinceridade e da verdade. Vida nova em Cristo, porque o nosso Cordeiro Pascal, ele foi sacrificado, e ao ser sacrificado, ele tirou todos os nossos pecados. Viram aí a ligação entre a Páscoa dos judeus e agora a ceia do Senhor? E se você ler, pode ver que lá em Coríntios capítulo 11, esse capítulo, essa carta que nós estamos lendo aqui, ele vai dizer lá no versículo 23 aqui, ceia do Senhor. Olha só, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, olha só, tomou o pão, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Muito provável, como o fermento, ele ganhou essa conotação de algo que é símbolo do pecado, por isso que o povo de Israel não poderia ter comido pão fermentado, porque aquele pão, muito provável, apontava para Cristo, porque olha, isto é o meu corpo. Ele pegou o pão na noite ali da ceia, ele fez isso, e Paulo fala que eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão.
Mateus 26, Marcos 14, 22, Lucas 22, 19. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Então, nós celebramos a ceia apontando para um memorial que é a morte de Jesus na cruz do Calvário. Como o povo judeu celebrava a Páscoa para trazer à memória a saída deles do Egito, que é símbolo da escravidão, da mesma forma nós celebramos a ceia do Senhor, porque um dia Jesus nos libertou da escravidão do pecado, nós saímos do mundo que é o Egito e estamos indo em direção a Canaã celestial. Então é isso aí, uma breve meditação. Que Deus em Cristo abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.